Aquela pauta, Moisés, ali, os cuidados com o nosso coração. A gente não vê, mas fala do coração, sei lá, pelo menos uma vez ao dia todo mundo fala do coração, né? Aquelas frases, né? Ai, Ai, meu Deus, ai, ai, meu meu coração, coração. é. Seja pelo cuidado da saúde, seja pela emoção, seja por uma frase clichê, né? Um slogan, a gente acaba falando muito. E aí a gente convidou a médica cardiologista, a Luciana Katz, justamente porque no dia 24, no sábado, se lembrou o Dia do Coração. E aí a pauta ficou séria, né? Porque para falar de prevenção, cuidados, sinais de que algo não está bem, implantes cardíacos, a produção chamou a doutora e ela aceitou. Doutora, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. Muito obrigada pelo convite, me senti super honrada. É um prazer estar aqui com vocês. Vou começar lhe perguntando sobre esse cuidado com o coração. A gente cuida antes ou, na maioria das vezes, a gente começa a cuidar quando já passou ali do time? Então, a gente deveria cuidar antes, né? A doença cardíaca é a doença que mais mata no mundo e no Brasil também. Mesmo durante a pandemia, em 2020, a gente teve 199 mil, quase 200 mil óbitos por Covid. E, no entanto, a gente teve 300 mil óbitos aproximadamente por doença cardíaca. Então, mesmo durante a pandemia, a gente teve mais óbitos por doença cardíaca do que por Covid. Né? A doença cardíaca, ela mata mais do que o câncer e mais do que o Covid. O Covid, hoje em dia, é a terceira causa, e mesmo em 2020 foi a terceira causa de óbito e a doença cardíaca foi a primeira. Né? E o que a gente também percebe? Que quando a gente tem um caso de infarto, 40% a 65% dos óbitos por infarto eles acontecem na primeira hora do infarto e 80% dos óbitos por infarto acontecem nas primeiras 24 horas. Então é muito importante a gente prevenir a doença cardíaca, porque remediar nem sempre é possível. Doutora, por que a gente acaba procrastinando os cuidados com a saúde, com o coração? Porque tudo vai estourar lá no cômputo final, é o coração que precisa segurar a barra, né? Por que a gente procrastina tanto? Por que a gente não consegue evoluir? Eu cito o meu exemplo, eu gosto de citar o meu, porque é a partir do meu que eu me coloco também no lugar das outras pessoas. Eu tenho me cuidado pouco. E a gente recebe mensagens, por exemplo, dos médicos, daquelas pessoas que têm um cuidado com a saúde. Por que a gente não consegue evoluir nesse sentido? Eu acredito que é do ser humano, né? O ser humano, eu acho que tem uma máxima, se a gente não procura, a gente não acha. Se a gente não acha, a gente não tem. O que não é verdade, né? É bem conhecido, são bem conhecidos os fatores de risco para a doença cardiovascular, né? A gente sabe que quem é hipertenso, quem tem dislipidemia, que é aumento do colesterol, né? Quem é diabético, quem fuma, quem é sedentário, quem tem história familiar, por história familiar a gente considera dentro da cardiologia parentes em primeiro grau, parentes diretos. Pai e mãe, no caso pai com menos de 55, mãe com menos de 65 com história de doença cardiovascular, né? Esses seriam os fatores de risco maiores. Então, poxa, se a gente tem isso aí, né, na história da gente, por que não dar uma atenção maior? O próprio fato de sexo masculino e idade menor do que 55 anos já contribui como fator de risco, né? Então, poxa vida, né, se eu tenho isso, quem sabe eu dou uma atençãozinha maior. Não é preciso que eu tenha dor no peito para buscar atendimento médico. Até porque muitas vezes o infarto e a morte súbita são os primeiros sinais. E a gente não tem tempo nem de procurar atendimento. O coração dói, doutora? Dói, sim. E aí, quando ele dói? Às vezes é tarde demais. E qual seria o outro sinal, então, antes do coração doer? Às vezes são os próprios fatores de risco mesmo. Seriam esses? Às vezes sim. E aí, doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta agora. O Moi usou ele como case, vou usar eu como referência, então, tá? Perfeito. 30 e poucos anos, eu não sei se eu tenho história, não tenho pai, mãe, não, enfim. O que eu faço? Eu procuro um médico? Ou se eu não tiver nenhum fator associado, eu sigo a minha vida até chegar lá nos meus 50 anos? Quando que eu vou lá na tua porta dizer, bah, doutora, eu vim aqui só pra ver se tá tudo bem? Então, sempre é interessante uma consulta, tá? A gente orienta, só que o espaçamento das consultas ele é diferente até os 40 anos. Né? Um adulto jovem, nos seus 30 e poucos anos, ele pode fazer uma consulta. Ele tem um espaçamento dos 30 aos 35 de 5 anos. Entre os 35 e os 40, ele pode espaçar uma consulta a cada 2, 3 anos.
E aí, após os 40 anos, a gente orienta que essa consulta seja anual. Esse seria o escopo, viu, Moisés? Estamos Olha, atrasados. Não, eu até eu tô bem na média. Eu tenho ido todos os anos, né? Tu vai. Tu só não segue o que o médico manda, mas... Exatamente. Né? Falta o próximo passo agora de... Qual é a pior combinação? A mais perigosa. A mais perigosa. É a má alimentação, cigarro e bebida, as três juntas, sedentarismo. O que é pior, doutora? Olha, é difícil quantificar o que é pior. Né? Na realidade, como a doença cardíaca ela é multifatorial, né? Ela não é unifatorial, qualquer um desses fatores de risco, ele vai aumentando a possibilidade de tu teres a doença cardiovascular, mas o tabagismo ele é catastrófico, né? O tabagismo é catastrófico. O diabetes é catastrófico. O diabetes ele é igual, ele é equivalente à doença cardiovascular, né? A gente não considera o diabetes como um fator de risco. O diabetes é equivalente à doença cardiovascular. E hoje em dia, o pré-diabetes, né, que seria uma glicose um pouquinho mais alta, entre 110 e 126, ou acima de 100, dependendo do caso, isso já é considerado um quase equivalente à doença aterosclerótica. Né? A hipertensão ela é ruim também. A dislipidemia, um LDL acima de 100 ele é ruim, mas acima de 120 ele também tem um potencial aterosclerótico maior. Uma proteína C reativa elevada, que é um marcador inflamatório, também é algo ruim. A combinação de todos eles é pior. Importante, né, Aline, a gente falar sobre isso. Esses exames todos, para a gente saber como é que está o grau de intensidade ou não, eles são simples de serem feitos. Super simples. Básicos, rápidos, com retornos rápidos. Então é importante que as pessoas... A doutora já falou dessa faixa, né? Entre 30 e 40, a cada 5 anos pelo menos, depois dos 40 a cada um ano, né? Pelo menos uma vez por ano que você vai lá, procure o médico para fazer essa série de exames que são fundamentais. Né? Assim como a gente também orienta que acima dos 18 anos já se faça um perfil lipídico, um perfil glicêmico, né? Uma medida de pressão arterial. Doutora, quero pensar agora nesse ouvinte que nos acompanha e tem algum familiar em algum momento teve algum sintoma, tá com a pressão alta, faz o quê? Age de que forma? Qual é o sintoma que diz que é um sinal de alerta? Eu preciso procurar um pronto atendimento, isso aqui não está normal. Pensando também na nossa audiência, até mesmo porque para ter conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Existem algumas frases de efeito que a gente... Por isso que eu comecei ele perguntando se o coração dói, né? Claro. Que a gente não sabe se é real ou se não é. Quando que eu vou para um pronto atendimento? Bom, então, pensando em pressão arterial geralmente ela é silenciosa. Então é muito difícil a gente esperar que tenha algum sintoma para procurar o atendimento médico. Porque normalmente a hipertensão ela é silenciosa. A gente às vezes vai apresentar algum sintoma quando a pressão estiver muito elevada, com algum grau de edema cerebral. Né? O paciente vai estar com 22, 24, 26. E aí sim, ele pode ter alguma cefaleia, vômito em jato, mas aí realmente já está com edema cerebral. Né? Então, normalmente o paciente pode ter cifras tensionais elevadas, 160, 180, 16, 18, e não está sentindo absolutamente nada. Está confortável com aquilo ali. Né? Então, ele precisa procurar, assim que for detectado, que ele tem elevação das cifras tensionais. Né? No caso de dor torácica, sempre que tiver uma dor torácica, sempre que tiver dor no peito, desconforto, é interessante buscar atendimento médico. Mesmo que a dor torácica seja uma dor atípica. Porque a gente tem as dores que a gente considera típicas, que são sugestivas de doença cardíaca, mas isso, claro, o profissional é que vai avaliar. E as dores que a gente considera atípicas, que não são sugestivas de doença cardíaca. Mas, de qualquer forma, o paciente está ali, está com dor no peito, busca atendimento médico. Está com falta de ar, busca atendimento médico. Tem que ser avaliado. A gente é que vai separar o joio do trigo. Nós estamos conversando aqui com a médica cardiologista Luciana Katz. Doutora, é muito comum a gente estar conversando, às vezes, em uma roda de amigos, e daí alguém cita, olha, faleceu o Moisés Eli, lá da Rádio Independente. Ele não estava legal, eu senti ele toda semana tenso, parece que o clima estava pesado, tinha uma nuvem ao redor dele, eu estava sentindo ele um pouco depressivo. Essa tensão, os quadros depressivos,
eles agravam os problemas cardíacos? O estresse é um fator de risco para infarto e para doença cardiovascular também, comprovadamente. Mesmo tu não tendo um problema de coração tão sério, tu estando em depressão ou muito tenso, pode agravar? Ou tu pode desenvolver um problema cardíaco? É como eu te falei, a doença cardíaca ela é multifatorial. Com certeza algum outro fator havia, que talvez não havia sido detectado, mas o estresse pode sim instabilizar uma placa. Na realidade, o infarto ele acontece quando a gente tem uma placa. A gente tem que ter uma placa na artéria, né? Essa placa normalmente é um núcleo de colesterol, né? E às vezes ela tem uma capa calcificada em cima, às vezes ela não tem, né? E essa placa instabiliza. Ela instabiliza ou por um esforço, ou por um quadro de estresse intenso. E quando ela instabiliza, ela se rompe, é formado um coágulo em cima, esse coágulo obstrui a passagem de sangue e acontece o infarto. Então, sim, o estresse pode ser um fator desencadeante. Muito bem, olha só, a ouvinte, a Medi, ela pergunta o seguinte: que riscos tem de fazer choque no coração acelerado, disritmia? Eu não entendi muito bem a pergunta, se o choque seria algo quando você já está passando mal, né? Mas aí talvez a doutora pode nos ajudar. Na realidade, isso é um tratamento. A gente faz a cardioversão, que é o vulgo choque, né? Geralmente para reverter um quadro de arritmia. Ele é um tratamento. Tá, não tem riscos, é uma alternativa. Na realidade, não é que seja isento de risco, mas ele é um tratamento necessário para reverter um quadro de arritmia. E daí já um quadro mais sério ou um quadro de fase inicial? Normalmente, quando a gente tem que lançar mão de uma cardioversão elétrica, é porque é uma arritmia com instabilidade, é um quadro grave. Já está grave. Tem uma outra pergunta aqui de ouvinte, que ela é bem pontual, bem específica, quase uma consulta, mas ela me alertou aqui para, de repente, a gente encaminhar para a pergunta de: recebi uma orientação do médico para tomar um medicamento, lá pelas tantas me senti bem, parei de tomar sem orientação médica. A ouvinte, ela pergunta assim, né, respeitando a pergunta da ouvinte: eu tomo lítio, existe essa medicação? Tá certo? Existe sim. O médico dobrou a medicação, sentiu uma dor no peito, parei de tomar, a sensação parou. Daí ela pergunta: faz sentido? Bom, eu já imagino que a doutora vai dizer que cada caso é um caso, enfim, mas pensando de usar a nossa ouvinte aqui como referência, e quem nunca, né, recebeu uma receita, daqui a pouco achou que melhorou, parou de tomar. É ouvinte Helena, é um perigo, doutora, fazer isso sozinho? O lítio ele pode sim causar alguma alteração cardiovascular, mas o ideal seria ela entrar em contato com o médico dela, que prescreveu o lítio, antes de fazer essa parada, para daqui a pouco ele orientar ela melhor na condução disso aí. O contrário também se aplica, doutora? Eu tô me sentindo aí medir minha pressão tá alta, eu vou tomar a medicação do Moisés, por exemplo. Não vale essa regra. Não. A gente sempre tem que pedir orientação antes de fazer esse tipo de conduta, né? A automedicação geralmente não funciona. Ela é desastrosa às vezes. Olha só, o Agostinho, ele pergunta: criança pode ter pressão alta e como que a gente sabe se tem? Pode sim. Os níveis de pressão arterial da criança são diferentes do adulto. Existe uma curva para cada idade e nível de pressão arterial. E geralmente a hipertensão na criança ela é secundária, ela não é primária. Tem alguma outra causa que leva. Ou tem uma doença renal, ou tem aumento da produção de cortisol, ou é secundária a alguma medicação que foi utilizada, ou pode ter algum tumor em suprarrenal, ou elevação de colesterol, ou obesidade. Normalmente ela é secundária, ela é atribuível a alguma outra causa, mas sim, criança pode ter hipertensão. Eu quero entrar na questão de tentar fazer uma prevenção para aquelas pessoas que estejam passando por alguma dificuldade cardíaca. O que é mais importante? É você se alimentar bem ou você fazer periodicamente exercícios físicos? O que faz bem? O que é melhor para o coração? Então, tudo é importante, tá? Existe uma dieta que é validada, duas dietas que são validadas como protetoras para a saúde cardiovascular. Uma é a dieta DASH, que ela é rica em verduras, frutas, laticínios magros, oleaginosas, com restrição de sódio, que a gente sabe que ela diminui em até 7 milímetros a pressão sistólica. No caso, o 12/8, o 12, ela diminuiria a sistólica, tá? E diminui em 5 milímetros a diastólica, no caso, o 8. Essa é uma dieta que é validada. Outra dieta é a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta mais rica em peixes, também em laticínios e em azeite de oliva.
Essas 2 dietas são validadas. E a prática de 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que daria 30 minutos 5 vezes por semana, também. Ela tem uma atividade, tem um quadro protetor para a saúde cardiovascular. Não precisaria nada mais do que isso para fins protetores, tá? Claro, para perda de peso, teria que ser uma atividade física mais intensa e uma dieta mais restritiva. Mas pensando simplesmente em saúde cardiovascular, isso aí seria eficiente. Né? Claro, se a gente une os dois, a gente tem mais efetividade, né, para a proteção da saúde cardiovascular. Claro, eu sei que é difícil você mensurar, mas dos teus pacientes, quantos conseguem cumprir? Olha, 150 minutos de atividade física por semana não é difícil. Pode ser uma caminhada, não precisa ser uma atividade física mais... porque é uma atividade física moderada, né? Não precisa ser nada mais intenso. Então, se tu pensares bem, 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana não é nada impossível. E o Moisés Eli, essa entrevista na segunda-feira, não Aline, sei, achei... Ela tá acabando com a gente. Sabe que eu e o Moisés, nós falamos uma média de 5 vezes por semana, doutora, que a gente precisa cuidar mais aliás, cuidar não, deixar de ser sedentários, né? Não, e se dá preguiça de fazer 5 vezes por semana, são 90 minutos. 90, dá... 180. Então, 2 vezes por semana, 90 minutos. Aí já ultrapassa. Então, não é nada impossível de fazer. É possível, né? É mudar a linha... muito possível, É mudar a linha de pensamento, Exatamente. né? De achar que tudo é ruim, que vai dispensar um tempo, que a gente não tem esse tempo, né? Procrastinar, a palavra que tu usou lá no início, aí deixando para depois, Ou né? 50, 3 vezes por semana. Nossa. Não é tão difícil, é questão da gente se organizar, né? É aquela coisa também de, principalmente as pessoas que gostam muito, e claro, vai ter um gerador, né? Por que eu estou comendo tanto? Eu devo estar com algum outro tipo de problema que eu preciso tratar. Normalmente a gente, né, aí vem, vamos dizer assim, aí vem tu fazeres a autoanálise, né? Exato. Normalmente a gente está compensando alguma carência, A lei né? da compensação, né, doutora? Mas eu estou comendo mal 7 dias por semana, diminui para 3. Quando tu vê, tu tá na metade, né? Um dia tu come bem, o outro dia tu não come tão bem, mas pelo menos tu tá diminuindo aquela carga de comidas mais pesadas, comidas que vão fazer mal para o coração, para o sistema cardíaco. Não, e se a gente vai analisar essas 2 dietas, tanto a dieta do Mediterrâneo quanto a dieta DASH, elas não são dietas restritivas, bem pelo contrário, se come muito bem, a qualidade da alimentação é ótima. E não há restrição calórica, é uma dieta bem rica. Uhum. Bem rica mesmo, bem nutritiva e bem rica. E não há restrição tanto de quantidade. É a escolha do alimento. Só é uma dieta mais nutritiva, com opções de alimentação mais saudável e os pacientes não passam fome. Né? Porque o objetivo não é perda de peso. O objetivo é uma alimentação saudável. O Jonildes pergunta se fazer a caminhada na esteira tá valendo, faz bem. Sim, qualquer tipo de caminhada. Tudo bem, é só começar, Moisés, ali. Tá incrível o assunto. Doutora, eu acho que a gente tem um índice bem alto de jovens morrendo. Tem sim, até porque justamente nesses pacientes, como tem pouca circulação colateral, com o passar do tempo, quando o coração fica em sofrimento por mais tempo, ocorre um desenvolvimento de circulação colateral, ocorre surgimento de pequenas artérias para suprir mais músculo cardíaco. Nos pacientes mais jovens, não tem essa circulação colateral. E normalmente a primeira apresentação da doença cardiovascular é o infarto ou a morte súbita. O uso elevado de álcool e de drogas, independente, claro, álcool também, se você... é uma droga. É uma claro. droga, infelizmente, é lista aqui é lista no mundo, mas é uma droga. Ele tem aumentado esse número, esse quantitativo de pessoas jovens que têm morrido por problemas cardíacos? O álcool contribui mais para a hipertensão e para a arritmia, tá? Já a cocaína realmente causa infarto por vasoespasmo. Quando a gente fala, doutora, do consumo moderado do álcool, do que a gente está falando? Porque daí a gente vai entrar agora na tacinha do vinho, né? Que faz bem pro coração. Faz ou não faz? E que taça é essa? Então, na realidade, o vinho tinto seco, ele é rico em polifenol, que nem o suco de uva, tá?
O polifenol ele tem um efeito cardioprotetor nas artérias, né? Ele tem essa questão de melhorar ele protege um pouco o... Ai, gente, fugiu a palavra agora. Isso acontece. Fugiu a palavra. Aqui acontece toda Aqui hora. acontece, é raro, mas acontece muito comigo. Eu esqueço das perguntas, às vezes que eu ia Fugiu a fazer. palavra. Daqui a Tá pouco bom. eu volto. Mas ele tem um efeito cardioprotetor, tá? No endotélio. Ele melhora a função endotelial. Porém, em pequena quantidade, tá? E somente o vinho tinto seco. Assim como o suco de uva integral. E a OMS, para considerar etilismo, né, o conceito de alcoolismo, a quantidade de álcool consumida é muito pequena. Né? É considerado etilismo 30 gramas para homem por dia e 15 gramas para mulher, o que daria uma quantidade muito pequena de álcool. É um shot? Então, na realidade, é uma linha muito tênue. Né? Se não me engano, se não me falha a memória e o cálculo, se não estiver errado, uma taça de vinho, uma taça não, na realidade, né? Eu acho que 200 ml para uma mulher já é considerado etilismo por dia. Imagina. Tem que ser, eu acho que 100 ml para mulher e 200 pro homem. Então é muito fácil tu já passar da linha da tacinha de vinho saudável pro alcoolismo. Tem muito aquela história, né, Aline? Qual é a idade da tua avó? Ela tem 95 anos. E do teu avô? Ele tem 99. Eles tomam todo dia o schnapps. Todo dia aquele... A receita da vida longa, né? Isso aí, é quem meio que nunca um ouviu mito isso, né, doutora? Na realidade, eu acho que é muito mais a questão de se tu optares por tomar né, o álcool, tem que ser com muita moderação e acompanhado sempre de uma refeição. Né? Se for neste sentido, se for um hábito saudável, ok. Né? O problema é quando isso se torna um hábito deletério. Né? Ouvinte Valdoir de Arroio do Meio pergunta: o cateterismo é só um exame ou ajuda a desobstruir as artérias? Sim, o cateterismo é só um exame diagnóstico. Ele não desobstrui as artérias. O procedimento para desobstruir as artérias é a angioplastia, né, que pode ser feita por balão, onde não se coloca a molinha ou stent, ou com implante de stent, que pode ser bare metal, que é só o stent com a malha metálica, ou o stent farmacológico, que é um stent revestido com um remedinho. Quem coloca essa molinha, passou por esse procedimento, segue tendo uma vida normal ou ali vai ter que ter um cuidado especial a partir disso? Depende. Se o paciente teve infarto antes ou não. Se ele fez a angioplastia e nunca teve infarto, a vida é praticamente normal. Se o paciente já infartou antes, ele tem algumas restrições, mas em função do infarto, não da angioplastia. Perfeito. Tocou o sino, Aline Silva. Tocou o sino, vamos fazer nossa atividade pelo menos 30 minutos hoje. E mandar um WhatsApp para a doutora falar: meta. Alguém tem que fazer essa bancada se movimentar mais. O assunto é incrível, né? Inesgotável. Eu sei que a audiência está interagindo aí, é um turbilhão de mensagens que chega aqui no nosso estúdio. Luciana, muito bom falar contigo. Muito obrigado por todas as informações e comemoremos essa data fazendo aquilo que vocês pedem, né? Cuidando Perfeito. do coração. Exatamente. Obrigada, doutora. Boa semana. Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos com a doutora Luciana Katz, cardiologista, falando um pouquinho sobre os cuidados com o coração.